Glória a Deus. Abra comigo 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. Em seguida eu vou ler os versículos de 21 a 25. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1. Em seguida os versículos 21 a 25. Versículo 1 diz assim: depois de algum tempo, diga comigo, depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Versículos 21 a 25, diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, diga 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Razó, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Amém? Eu quero iniciar essa mensagem hoje, alusiva ao Dia dos Pais, com duas frases sobre esse dia, sobre a paternidade que eu li num artigo. 2 frases de 2 jovens diferentes. Um deles disse: quando oro o Pai Nosso, lembro do meu pai. Como ele foi bom, sacrificou-se pela nossa família. Assim é Deus, meu Pai Celestial. Um outro jovem escreveu: não gosto da palavra pai. Ela lembra meu pai, que foi um bêbado, cruel e que maltratava a minha mãe. Esses 2 depoimentos, eles revelam 2 realidades diferentes, mas reais, e eles nos ensinam principalmente, pelo menos 2 coisas. Primeiro, que com a presença de um pai, como que a presença ou a ausência de um pai influencia a vida de um filho. A segunda coisa que aprendemos é que como o nosso papel de pai influencia na maneira como nossos filhos verão a Deus. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, porque ouve muito falar acerca de Deus como pai. E quando ela ouve essa relação de Deus como pai, ela inevitavelmente relaciona ao relacionamento que ela teve com o seu pai. Isso pode abrir ou bloquear o seu coração para um relacionamento com Deus. E nós, recentemente, na nossa reunião de homens, a qual nós chamamos de Corajosos, nós assistimos a um filme com esse mesmo nome. O nome do filme é Corajosos. Se você ainda não assistiu, você que é homem, você precisa assistir esse filme. E esse filme, ele relata a história de um policial militar, que ele é pai de 2 filhos, um garoto já adolescente e uma garota pré-adolescente de 9 anos de idade, que ele perde essa filha de 9 anos num trágico acidente de carro. E essa perda o leva a algumas reflexões sobre o tipo de pai que ele havia sido até aquele momento para os seus 2 filhos, porque agora ele ainda era pai, ele ainda tinha um filho para criar. E ele então começa a refletir, e ele chega à conclusão de que ele não queria continuar sendo o pai que ele tinha sido até aquele momento para os seus filhos. Aquela perda fez ele repensar o tipo de pai que ele estava sendo.
Infelizmente, a história da humanidade, a história do ser humano, a minha história e a sua história nos ensina que, infelizmente, tem algumas coisas que nós só vamos repensar na nossa vida, que nós só vamos perceber a necessidade de mudança quando houver algumas perdas. As perdas, elas têm a capacidade de nos fazer não somente perceber a necessidade de mudança, como ela nos dá força para mudar. Tem uma frase que diz que nós nunca mudaremos até que a dor de permanecer onde nós estamos seja maior do que a nossa resistência para mudar. Então as perdas nos fazem chegar à conclusão de que algumas coisas precisam mudar. E numa conversa ele procura o seu pastor, aquele pai procura o seu pastor, e numa conversa ele fala uma frase que para mim, que me chamou muito a atenção. Na verdade eu tive muita dificuldade de preparar essa mensagem, porque eu queria falar tanta coisa. É um filme que traz tantas lições, e eu queria falar tudo, mas essa frase me chamou muita atenção. E para mim, essa frase revela o maior erro que nós temos cometido como pais com os nossos filhos. Todos os outros, se não todos, mas 90% dos outros são consequência desse. Ele fala para o seu pastor, ele diz: eu gostaria de saber que tipo de pai Deus espera que eu seja. Eu creio que esse deveria ser o desejo de todo pai. Saber que tipo de pai Deus deseja que nós sejamos. Na verdade, a Bíblia, ela está repleta de instruções e ensinamentos acerca de como nós devemos ser em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia, ela tem instruções de como você deve ser para ser um bom filho, para ser uma boa esposa, para ser uma boa mãe, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom profissional, para ser um bom cristão. A Bíblia é o nosso manual de vida. Ela tem instruções, ela está repleta de instruções, e dentre elas estão as instruções que nos ensinam como ser um pai que Deus gostaria que nós fôssemos. Eu creio que esse deveria ser o desejo do coração de qualquer um pai. E antes de entrar especificamente em falar o que a Bíblia fala acerca de como nós sermos um pai, como Deus deseja que nós sejamos, eu quero trazer para você a autoridade da palavra. Porque se nós não tivermos a Bíblia como referência, nós perdemos o padrão. Se nós não tivermos a Bíblia como referência, você pode ser o pai que você quiser, você pode criar seus filhos do jeito que você quiser, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Mas a Bíblia, como eu falei anteriormente, ela está repleta de instruções, e instruções que não são humanas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os princípios bíblicos têm origem divina. Ou seja, as orientações que você tem na Bíblia, que te orientam como ser um bom pai, um bom filho, um bom profissional, um bom esposo, uma boa mãe, não são conselhos humanos. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Os princípios são bíblicos, são de origem divina. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra tem um poder de transformar de dentro para fora e de forma definitiva. Além dela ser divina, ela tem o poder, ele diz, como uma espada,
sabe, que consegue separar juntas e medulas. A palavra, ela tem o poder de operar um nível de transformação de dentro para fora em qualquer área da nossa vida, que mais nada nesse mundo tem poder. Então, as instruções bíblicas são de origem divinas e são poderosas para nos transformar. 2 Timóteo 3, versículo 14 a 16, diz: quanto a você, Timóteo falando, Paulo falando com seu discípulo Timóteo, ele diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. 2 Timóteo 3, 14 a 16, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão e para a correção. Além de divina, de origem divina, além de ser poderosa para nos transformar, a palavra, os princípios bíblicos, eles são úteis para nos ensinar, repreender e nos corrigir acerca de tudo na vida. Tendo a Bíblia como nosso manual de vida, nós encontramos nela vários exemplos de como sermos ou não um bom pai. Por que antes eu fiz questão de deixar claro a biblicidade, a divindade da Bíblia, na verdade, o poder que ela tem para transformar, a utilidade que ela tem para nos instruir. Por quê? Porque ela é a única fonte que pode fazer de nós um pai segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para ela, nós conseguimos então encontrar exemplos de como sermos e de como não sermos um bom pai. Creio que o maior erro que nós temos cometido como pais é não sabermos e nem queremos saber o que a Bíblia diz sobre como sermos os pais que os nossos filhos precisam. Aquele homem, ele chega a uma conclusão. Ele diz para o pastor dele, ele diz: pastor, eu quero saber o que Deus espera de mim como pai. E a partir dali, ele mergulha em estudar, em se aprofundar, em pesquisar, em querer saber tudo o que a Bíblia diz acerca de como ser um bom pai. A perda levou aquele homem a essa decisão e a essa atitude. Eu creio que a primeira decisão que qualquer um de nós precisa tomar é nós tomarmos a decisão de querermos, de termos interesse, porque já está tudo escrito, Deus já nos deixou tudo revelado. Nós só precisamos nos dedicar a aprender como ser um pai que Deus deseja que nós sejamos. O problema é que a gente se interessa mais por assuntos que falam de prosperidade, que falam de milagres, do que de assuntos que falam sobre a nossa família. E isso está refletido na nossa rotina do dia a dia. Nós nos preocupamos muito mais em ganhar dinheiro, que não tem problema nenhum nisso, desde que isso não tire a nossa presença da nossa família. Nós nos preocupamos mais com assuntos que nos levam a prosperar, a viver milagres, do que com assuntos que envolvem a nossa família. E aí depois nós percebemos que o dinheiro que nós ganhamos, os bens que nós conquistamos e os milagres que nós experimentamos, eles não fazem nenhum sentido, não trazem sentido e nem felicidade que a nossa família traz. Então a primeira característica que Deus espera ver em nós como pais é sermos pais que conhecem a vontade de Deus para nós como pais. Quem está me entendendo, diga amém. Pais que se interessam em saber como ser um pai segundo a vontade de Deus, porque já está tudo escrito, já está tudo revelado. E aquele pai, ele diz assim, tem um outro momento, ele diz: tem tanta coisa que a Bíblia fala sobre como ser um pai e eu nunca me interessei em saber. Tantas coisas que ele poderia ter aprendido antes,
que ele poderia ter colocado em prática antes. E quando nós olhamos para a Bíblia, nenhuma história na Bíblia nos ensina mais sobre paternidade como a história de Davi. Davi nos ensina como errar. Davi nos ensina como a paternidade de Deus pode nos colocar no caminho certo. A história de Davi nos ensina que é possível recomeçar apesar dos erros do passado. A história de Davi nos ensina que é possível acertar dali para frente. Então, a história de Davi, ela nos ensina sobre a frase que nós vimos no final desse vídeo. Com a história de Davi, nós aprendemos que não é sobre o pai que nós tivemos, mas é sobre o pai que estamos dispostos a ter e sobre o pai que estamos dispostos a ser. É sobre o pai que nós estamos dispostos a ter, para que possamos nos tornar o pai que nós precisamos ser. Porque nós só nos tornaremos um pai de acordo com o que Deus quer que nós sejamos, se nós primeiro tivermos um pai. E aí você pode dizer, mas eu não tive. E nenhum de nós aqui, quem aqui teve a oportunidade de escolher quem seria seu pai? Ninguém. Mas hoje você pode. Você pode escolher. Porque existe um pai que te ama, existe um pai que não abandona, existe um pai que abraça, existe um pai que orienta, existe um pai que instrui, existe um pai que corrige em amor, existe um pai que pode fazer de você um pai segundo o coração dele, o pai que o seu filho sempre precisou. Então não é sobre o pai que você teve, é sobre o pai que você está disposto a ter, para que você possa ser o pai que você precisa ser. Quando a gente olha para Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, isso não garantiu a Davi o sucesso como um bom pai de família. Interessante, né? Interessante como nós podemos ser bons pastores e não sermos bons pais de família. Na verdade, durante muito tempo o ministério pastoral foi o maior empecilho para que pastores fossem bons pais. Não a culpa do ministério, não a culpa do chamado, não, mas a maneira como a religiosidade colocou sobre os pastores uma hierarquia de prioridades errada. É interessante como nós podemos cantar no louvor, nós podemos pregar, nós podemos servir, nós podemos ser um cristão há muito tempo e mesmo assim não sermos bons pais. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas não garantiu a ele o sucesso como um pai de família. Ele cometeu alguns erros que não necessariamente foram pecados, mas que levaram ele a fracassar como pai. Davi pecou sim, Davi teve a sua história também marcada por pecado, mas se a gente olhar os erros que Davi cometeu, que o levaram a um fracasso como pai, não necessariamente eram pecados. Davi foi um sucesso como guerreiro, ele matou o gigante. Enquanto Saul matou milhares, a Bíblia diz que Davi matou 10 milhares. Como rei de Israel, Davi foi um sucesso, mas ele foi um fracasso como pai. E a gente aprende com as atitudes de Davi. Primeiro a gente aprende com os erros dele. Se você deseja fracassar como pai, gaste tempo em excesso procurando a sua realização profissional. Se nós observarmos hoje, o que mais ausenta os pais da vida dos filhos é essa busca pela realização profissional, é essa busca pela estabilidade financeira, para que eu possa dar um futuro para o meu filho. Deixa eu te falar uma coisa, não existe futuro que você possa dar para o seu filho que seja mais importante do que a tua presença hoje no presente. Não existe. Davi tinha um reino para administrar e como rei ele tinha muitas batalhas para travar, para lutar. E isso fez dele um guerreiro muito conhecido, muito famoso pela sua habilidade como guerreiro. Mas ele não tinha tempo para dedicar aos seus filhos. Muitos pais acreditam que a prioridade da sua vida é estabelecer
essa estrutura profissional e consequentemente financeira para dar um futuro para os seus filhos, quando na verdade a coisa mais importante que seus filhos querem e precisam é da sua presença hoje. Não existe presentes, por mais caros que sejam, que supra a sua ausência. Não existe carro, por mais confortável que seja, nem motorista, por mais amoroso e educado que sejam, que substitua a sua presença. Não existem babás, por mais profissionais e amorosas e cuidadosas que sejam, que substitua a sua presença. A única coisa, se seu filho pudesse escolher, ele mandaria você vender todos os seus carros, abrir mão de todas as suas posições e dizer: pai, eu só quero que o Senhor tenha tempo para mim. O problema é que a gente não pergunta aos nossos filhos, a gente não os consulta. Eu tive que aprender isso errando. E quando você está errando, quando você está deixando de dar tempo para os seus filhos por causa de uma vida secular, é mais fácil de você perceber. No meu caso era muito mais desafiador, porque era em nome de Deus que eu estava sacrificando a minha família. Por causa do ministério, por causa de tantos afazeres na igreja. Sabe, chegou um tempo que, assim como o filho pródigo, que a Bíblia diz que a ficha dele caiu, que ele caiu em si, chegou o tempo que a minha ficha caiu. E eu não perdi a minha família e os meus filhos pela misericórdia e pela graça de Deus. E não foi por conta do pecado, era por conta da falta de tempo. E olha o que essa falta de tempo produziu na vida de Davi. Essa semana eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Você já ficou feliz com você mesmo, sim ou não? Eu fiquei muito orgulhoso de mim. Por 2 motivos. Eu fui convidado para participar da gravação do próximo DVD do Lucas Agostinho, que vai ser dia 24 de agosto. Inclusive dia 26 e 27 de setembro ele está em Cruzeiro do Sul, na CB Vida, e dia 28 está conosco no Passo de Fé, né? Agora ninguém vai impedir dele cantar não, agora ele vem a cantar, amém? Só o Senhor, se o Senhor não quiser ele não canta. Então a gente foi convidado para estar na gravação, e a gente tinha uma férias em família planejada para o final do ano, e o menino queria ir para a gravação. Falei: então vamos negociar, pega a férias do final do ano, puxa para cá, a gente vai para a gravação e já, beleza, combinado, bom para ambas as partes, segundo os advogados, né? Assina um acordo, tá tudo certo. E aí, quando um amigo soube que eu ia estar lá, me convidou para ministrar numa conferência grande que vai ter no domingo. O lançamento é dia 24, no domingo, dia 27, uma conferência de uma igreja muito grande. Saiu o banner, inclusive eu cheguei a compartilhar e tudo. Só que eu tinha combinado com Pedro que eu ia levar ele para assistir o Flamengo, para jogar, coisa que não está valendo muito a pena, mas não sei nem como foi hoje, saí de casa, estava na peia, 1-1, menos mal. E aí, quando eu fui olhar a data, eu achei que o jogo era no sábado e o jogo era no domingo. E aí eu liguei para o pastor, para o meu amigo, né, que tinha feito o contato, que é o responsável pela conferência. Eu falei: amigo, eu não vou poder estar com vocês. E eu expliquei para ele, eu falei: eu sei que eu posso ficar mal contigo, mal com o teu pastor, mas eu não posso ficar mal com meu filho. Eu tinha prometido, e eu vou te falar a verdade. Sabe por que eu não posso ir? Porque eu vou levar meu filho para ver o jogo do Flamengo. Muita gente, ao ouvir isso, se escandaliza. Como assim, pastor? Deixar de pregar para levar o filho para o jogo? Pois é, foi essa religiosidade que fez muitos filhos se perderem. Foi essa religiosidade que afastou muitos filhos das igrejas e filhos de pastores não quererem saber de igreja. E eu falei para ele, cara, eu entendo se vocês não entenderem, mas hoje para mim isso é prioridade. Nem sempre foi, mas hoje é. Então, há um tempo atrás, essa possibilidade ela não existia. Não, é a obra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tua ordem de prioridade deve ser Deus, tua família, teu trabalho
e a obra de Deus. Não confunda Deus com a obra de Deus. Agora, é lógico que você também não pode ir para o outro extremo, porque tem pai que não faz nada na igreja por causa do filho. E aí o inimigo começa a usar os filhos para impedir o pai de crescer espiritualmente. Eu não vou porque meu filho, não, pastor, eu estou esperando meu filho nasceu, pastor, eu estou esperando ele, ter mais uma forcinha para poder levar para a igreja. Está com 6 meses só, pastor. Com 15 dias de vida, o João Marco estava dentro de um bebê conforto, no ginásio do SESI, lotado, jogando a final do estadual de 2001. Charanga para tudo quanto era lado, e ele roncando. Dormia que nem um... Então você não pode abrir mão e negociar o tempo da sua família, mas você também não pode deixar a tua família ser um empecilho para você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa encontrar o equilíbrio. Tem pais que tornarem seus filhos como objetos de adoração. A Bíblia diz, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que não é capaz de amar menos seu pai e sua mãe, ele não é digno de ser meu discípulo. Ele não está dizendo que você não tem que amar seu pai e sua mãe. Ele não está dizendo que você tem que amar os seus filhos. Ele só está dizendo que não pode ter nada na sua vida que seja mais importante do que ele. E infelizmente a gente vê muitos casos que se colocam os filhos no lugar de Deus na sua vida. O equilíbrio é o caminho. Mas voltando para a história de Davi, o texto que nós lemos, o versículo 1 diz, depois de algum tempo. A nossa ausência, seja ela física ou emocional, ela nos impede de perceber comportamentos errados dos nossos filhos, que precisam ser corrigidos. Quando o texto fala depois de algum tempo, ele vai dizer que depois de algum tempo, Aminon, que era filho de Davi, ele abusa sexualmente de Tamar, que também era filha de Davi. O irmão abusa sexualmente da irmã, e o texto começa dizendo, depois de algum tempo. Ou seja, Aminon já tinha esse desvio de caráter há muito tempo. Ele já tinha comportamentos, com certeza atitudes que já poderiam identificar aquele problema. Mas como Davi era um rei muito ocupado, ele não tinha tempo para perceber o problema do seu filho. E ele, então, por não ter esse tempo necessário, porque muitas vezes, queridos, o tempo, ele vai nos ajudar a perceber algumas coisas que vão evitar algumas tragédias. Às vezes a gente só precisa ter tempo. E aí o que acontece? Depois de Aminon abusar da sua irmã, Absalão fica sabendo que é o outro irmão. E a Bíblia diz que Absalão fica com ódio no coração do seu outro irmão. E aí o versículo 21 a 25, que foi que nós lemos em seguida, diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Quando ele sabe, ele fica furioso. Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, gente, 2 anos depois do abuso, 2 anos depois de saber o que tinha acontecido, o que Davi tinha feito? Nada. Davi não fez nada. Davi não disciplinou o seu filho. E Davi foi incapaz, mais uma vez, a ausência dele dentro de casa fez com que ele não percebesse o ódio que um irmão desenvolveu contra o outro. Porque se ele percebe, ele poderia ter conseguido, ou pelo menos tentado, apaziguar o relacionamento entre os irmãos. Mas ele mais uma vez não percebeu, por causa da sua ausência. E Davi, se passaram 2 anos e ele não fez nada. A ausência de Davi, preste atenção que eu vou te falar aqui. A ausência de Davi tirou dele a oportunidade de evitar que o problema acontecesse. O primeiro problema, que era o abuso de Tamar, tirou dele a oportunidade de evitar que um irmão matasse o outro, porque Absalão, por causa desse ódio, ele mata o seu irmão Aminon. A ausência de Davi tirou dele a oportunidade de evitar que o problema acontecesse, e tirou dele a autoridade para tratar o problema.
Porque a nossa ausência nos tira a oportunidade de perceber e resolver os problemas, e nos tira a autoridade para tratar. Porque quem é ausente não tem autoridade. Você pode ter poder, que é imposto pela força, mas a autoridade é conquistada. A autoridade é conquistada pelo relacionamento. A autoridade é conquistada pela convivência. Davi, a ausência dele lhe tira a oportunidade, lhe tira a autoridade para tratar o problema. Ele ficou furioso quando ele soube, mas 2 anos depois ele ainda não tinha feito nada. Absalão convida Davi, antes de Absalão matar Aminon, ele convida o seu pai e os seus irmãos para irem junto. É lógico que a intenção de Absalão já não era boa, mas se Davi tivesse aceitado o convite do seu filho, talvez no meio do caminho ele tivesse conseguido convencê-lo a desistir, ou talvez no momento ali ele tivesse conseguido evitar a tragédia. Mas a Bíblia diz, olha o que o texto diz no versículo 25, final do texto que nós lemos: embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Eu vou facilitar para você. Sabe quando seu filho chega e fala: pai, vamos em tal lugar comigo? Não, filho, eu não vou não, mas você pode ir. É a maneira mais fácil da gente se livrar da responsabilidade. O texto diz que a gente pode até imaginar que Absalão insistiu que o seu pai fosse, porque talvez Absalão sabia do ódio que estava no seu coração, e ele poderia imaginar: se meu pai não vai, eu vou fazer besteira. Se o meu pai vai, pode ser que a coisa mude. Mas se ele insistiu, e o pai diz: não, eu não vou, mas você pode ir. E por que Davi não ia? Porque não tinha tempo. A ausência de Davi traz consequências terríveis. Ele é envergonhado, ele perde, ele tem que abandonar o trono. Ele sofreu muitas consequências, mas a principal delas foi a perda dos seus filhos. Davi teve uma filha abusada, teve um filho morto e o outro assassino, por causa da ausência dele. Agora, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe que Deus dá a Davi, a gente percebe que a graça, a misericórdia de Deus nos permite mudar, nos permite recomeçar, nos permite fazer algo diferente. Deus dá a Davi a oportunidade de ser um pai diferente. O mesmo Davi que havia sido um fracasso é o mesmo Davi que é pai de Salomão, que se torna o homem mais sábio da Bíblia. Aí você pode dizer: ah, mas a Bíblia diz que a sabedoria quem deu foi Deus. Mas deixa eu te mostrar quem aconselhou Salomão acerca da vida com Deus. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 9 e 10, diz assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que lhe sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Olha aquele pai ausente agora dando conselho na vida do filho, dando direção para o filho, dando destino para o filho, dando orientação para o filho, que se tornaria o homem mais sábio da Bíblia. Versículo 20, 1 Crônicas 28, versículo 20: e acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, ou seja, não seja preguiçoso, não tenha medo nem se desanime, pois Deus, o Senhor, aí aqui ele fala algo que para mim é fantástico. Ele diz: o meu Deus estará com você. Esse é um outro momento da história de Davi. Agora ele tem um pai, então agora ele pode ser o pai que o seu filho precisava. Agora ele tem um pai. Ele diz: o meu Deus
Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer que os nossos filhos busquem a Deus sem que a gente busque. A gente quer que os nossos filhos sirvam a Deus sem que a gente sirva. Davi nos mostra a capacidade que nós temos de falhar como pai. Nos mostra que a nossa falha como pai pode nos trazer consequências gravíssimas. Mas Davi nos mostra que a paternidade de Deus nos ajuda a mudar, e que nós podemos orientar nossos filhos a serem bem-sucedidos. Salomão se tornou o homem mais sábio da Babilônia, porque ele recebeu do seu pai, que lá atrás foi ausente, o conselho de dizer: busque ao Senhor, não abandone a Ele, não se afaste dEle, e você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Se você quiser saber o que Deus deseja de você como pai, eu vou te falar. Quem aqui é pai? Quem não é, mas vai ser? Bora, irmão, pela fé. Hoje teve alvorada com Deus. Alvorada com Deus é aquilo que se chamava de vigília antigamente. É o momento de você vir clamar. Apressa-te, Senhor. É a oração do solteiro. Mas você que é pai, e você que vai ser pai, eu vou te dizer qual é o desejo, qual é o pai que Deus deseja que você seja. Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, porque às vezes a gente está lá, mas não quer estar. Ontem eu fui para a atividade do Dia dos Pais na escola do Pedro, mas eu queria estar lá. E a gente percebe que tem pais que estão lá, mas não queriam estar lá. E eles sabem, viu? Eles percebem, não se engane. Eles percebem quando você queria estar lá e quando você não queria estar. Mais do que apenas estar lá e os sustentar, andar com eles através de suas vidas, independente da idade que tenham, e ser uma representação visual do personagem de Deus, o nosso Pai dos céus. Deus deseja que você seja um pai que deve proteger seus filhos, discipliná-los e ensinar-lhes sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para que sejam homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade, e não apenas pelo que é importante nessa vida. Você como pai é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção da vida dos seus filhos só para acordar um dia e perceber que o seu trabalho, os seus bens, que os seus hobbies, que os seus títulos, que suas posições não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir isso e não vão concordar, vão ignorar, vão achar que é besteira, até que uma perca os faça refletir e acordar. Outros vão ouvir isso e vão concordar, mas não vão achar tão importante a ponto de fazerem os sacrifícios e renúncias necessárias para colocar em prática. Porque ser um pai diferente, ser o pai que Deus deseja que nós sejamos, requer sacrifícios e renúncias, requer mudança de prioridade, requer ter coragem para dizer não para algumas coisas. Em vez disso, vão continuar vivendo para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos seus erros do passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, amarão a Deus por toda a sua vida e ensinarão seus filhos a fazerem o mesmo, e sempre que for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pai em suas vidas e que precisam desesperadamente de ajuda e de direção. Minha esposa está aqui, meu filho está aqui, está ali.
E eles sabem que essa decisão na minha casa já foi tomada há muito tempo. Essa decisão eu já tomei há muito tempo na minha casa. Ninguém precisa me perguntar quem vai guiar a minha família, porque pela graça de Deus eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar o meu filho a seguir a Cristo. Eu vou. E não é porque eu sou pastor dele, não, é porque eu sou pai dele. Por mais que eu não fosse seu pastor, eu iria ensiná-lo a seguir a Cristo. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger a minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar pela minha família e abençoar meus filhos para seguirem corajosamente para se tornarem aquilo que Deus os chamou para se tornarem? Eu vou orar pela minha família e pelos meus filhos. Eu sou o pai deles, eu vou. Eu aceito essa responsabilidade, para mim é um privilégio. Eu quero o favor de Deus e a bênção de Deus na minha casa. Qualquer homem bom quer isso. Agora a pergunta é: onde estão vocês, homens corajosos, pais que temem ao Senhor? É hora de você levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês e dizer: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ser o sacerdote na minha casa, eu vou conduzir a minha família à presença de Deus, eu vou trazer a presença de Deus para dentro da minha casa, eu vou educar os meus filhos na presença do Senhor. Aleluia. O final do filme, ele termina com um compromisso. Esses homens que estão de pé, eles tiveram coragem. Eles não foram obrigados. Até porque no dia que eu os desafiei, falei: vá para casa, pense, leia com bem atenção e decida se é isso que você quer para você e para sua família a partir de hoje. E nós vamos repetir aqui um compromisso que nós vamos fazer com Deus. Depois de você ouvir o compromisso, você que está aqui hoje e não participou desse momento da nossa reunião de homens, depois de ouvir qual é o compromisso, você também pode tomar a decisão se é isso que você quer. Os voluntários estão entregando o compromisso para os homens. Tem mais voluntários aí para ajudar, Felipe? Se você não recebeu ainda, levante a mão. Muita gente não recebeu, os voluntários estão aí do lado, só entregar. Entregue aí que nós vamos repetir esse compromisso juntos. E a sua posição, a sua decisão de se tornar o pai que Deus deseja que você seja, de se tornar o sacerdote que Deus deseja que você seja, vai mudar não somente a tua história, mas a história da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos e das futuras gerações. Todos receberam? Quem não recebeu, levanta a mão aqui, ó. Aqui, ó, Rogério. Aqui, ó. Fica de pé quem não recebeu, gente, que aí facilita isso. Nós temos lá à minha direita, lá no fundo, muita gente não recebeu ainda, ó. Letícia, lá no fundo, filha. Lá no fundo tem várias pessoas com a mão levantada. Fica com a mão erguida até chegar alguém até você. Glória a Deus. Acredito que todos receberam. Eu quero que você repita após mim. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Quando eu disser eu, você vai dizer eu, e em seguida você vai falar o seu nome. Amém? Homens corajosos, eu
decidi solenemente diante de Deus, pode ser mais forte, que assumirei total responsabilidade por minha esposa, por mim e meus filhos. Eu os amarei, os protegerei e servirei. E ensinarei os estatutos de Deus como líder espiritual da minha casa. Eu serei fiel à minha esposa, amando-a e respeitando-a. E estarei disposto a dar a minha vida por ela, como Cristo fez por mim. E ensinarei meu filho a amar a Deus de todo o coração, todo o pensamento e toda a sua força. E eu o treinarei para honrar a autoridade e para viver responsabilidade. Eu confrontarei o mal, perseguirei a justiça, amarei a misericórdia. Eu tratarei os outros com gentileza, respeito e compaixão. Eu trabalharei bastante para prover as necessidades da minha família. Eu perdoarei aqueles que erraram comigo e me reconciliarei com aqueles com quem eu errei. Eu andarei em integridade como um homem de Deus. Eu procurarei honrar a Deus, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Levante a sua mão, diga: e quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Se essa é a sua decisão, aplauda o Senhor. Aleluia. A sociedade precisa de paz. As estatísticas dizem que quase 80% da população carcerária são jovens que não tiveram pais. E você não só vai ser o pai que o seu filho precisa, como nós vamos ser pais para muitos jovens que não têm pais. Nós temos o projeto 10 na bola, 10 na escola, onde a maioria dos alunos não tem pai. E na nossa próxima reunião de homens, você vai ser desafiado a ser um mentor de um desses jovens, a ensinar a ele, a dar conselhos, a ensinar princípios, e ser o pai que ele não pôde ter. E Deus vai usar a sua vida não só para ser bênção na sua casa, mas na vida de muitos jovens que não tiveram pai. Quem está me entendendo, diga amém. Você que não estava aqui conosco na nossa reunião de homens, você está aqui hoje à noite, e você ouviu esse compromisso, e você também quer fazer parte. Você quer dizer: pastor, eu também quero ser esse homem na minha casa, eu quero ser esse pai na minha casa. Fica de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você. Você que recebeu esse certificado, eu vou dizer para você o que eu vou fazer com o meu. Eu vou botar numa moldura, e eu vou botar ele em um lugar na minha casa, onde todos os dias eu consiga vê-lo. Eu vou comprar uma moldura, porque a partir de hoje, mas eu sou um bom pai. É pouco. É pouco. Nós somos chamados para ser um pai segundo o coração de Deus. Esse é o pai que nossos filhos precisam, e esse é o pai que nós podemos ser quando nós passamos a ter como ele.